Gráficos de colunas agrupadas e gráficos de linhas são tipos comuns de representação visual de dados que ajudam a comunicar informações de forma clara e eficaz. Os gráficos de colunas agrupadas exibem barras verticais lado a lado para categoria ou grupo de dados. Cada grupo de colunas representa uma categoria específica e é útil para comparar valores entre as categorias distintas. Vou selecionar o sexto gráfico, exatamente o gráfico de colunas agrupadas e linhas. Este gráfico é ideal para comparar valores numéricos para diferentes itens ou categorias em um conjunto de dados. Também é eficaz quando se deseja mostrar diferenças claras entre grupos. Neste visual, observe que aqui no lado direito tem o eixo X, o eixo Y da coluna, o eixo Y da linha, legenda, múltiplos pequenos, dicas de ferramenta. No eixo Y da coluna, vou inserir a medida receita bruta. Clique no eixo Y da coluna, adicionar dados, tabela medidas, vou clicar na medida receita bruta. Todas as vezes que o gráfico estiver com barras na vertical, significa que as medidas e os cálculos deverão ser inseridos no eixo Y. Agora, se você estiver trabalhando com um gráfico onde as barras estão na horizontal, as medidas e os cálculos serão inseridos no eixo X. Quero fazer a seguinte análise neste visual. Quero apresentar, comparar a receita bruta e o custo total ao longo dos anos. No eixo X, clique em adicionar dados. Na tabela calendário, selecione o ano. Até o momento, inseri a medida receita bruta e agora consigo visualizar os dados ao longo dos anos. No eixo Y da linha, vou inserir a medida custo total. Clique em adicionar dados, tabela medidas, marque custo total. Pronto. Agora, consigo visualizar a minha receita bruta e o custo total em um único gráfico. É interessante você formatar os seus visuais para que eles fiquem mais limpo possível, ok? Observe que no eixo X eu tenho os anos e ao mesmo tempo eu tenho o título do ano, então eu posso tirar essa informação do meu gráfico. Na lateral esquerda, que é o eixo Y, eu tenho o título e os valores informando aqui na lateral. Só que estes valores, eu vou habilitar uma opção onde os números aparecerão nas barras. Então, se eu quero que os números apareçam nas barras, não preciso ter esta informação aqui na lateral esquerda. A formatação de visuais no Power BI pode ser realizada através do painel Formatar, exatamente esse pincel de formatação, na área de visualizações. Então, com o visual selecionado, se eu quero formatar o meu eixo X, vou manter o visual selecionado, vou clicar no pincel de formatação que está na minha lateral direita, vou clicar no eixo X porque quero tirar exatamente esse título. Então, maximizo meu eixo X, clico, desabilito
título. Pronto. Agora, quero desabilitar os valores do meu eixo Y e também desabilitar o título. Então, eu vou minimizar o meu eixo X na lateral direita e no eixo Y vou desabilitar valores e também o título. Agora, o visual começou a ficar mais limpo. Lembre-se de que essas são orientações gerais e as opções exatas podem variar com base na versão específica do Power BI e nas atualizações mais recentes. Explore as opções disponíveis para personalizar seus gráficos de acordo com suas preferências e requisitos específicos. Procure sempre utilizar as mesmas fontes para todos os visuais. Observe que aqui no título, a receita bruta está com nome letra minúscula, o custo total está com letra minúscula, mas o nome ano está com letra maiúscula. Você pode clicar, deixar o visual selecionado, e aqui em título, você pode clicar nesta opção, localizar a palavra ano e ajustar. Então, se você clicar nos visuais anteriores, vou clicar na opção de valor do balão, a fonte que eu estou utilizando é o Segui. Então, vou fazer a mesma coisa para este visual. Vou selecionar, clicar neste visual, e aqui em título também vou utilizar esta mesma fonte. Procure utilizar as mesmas fontes para todos os visuais. Observe que o ano 2017 não aparece, o ano 2019 também não aparece e o ano 2021 também não aparece. Para que estas informações apareçam neste visual, mantenha o visual selecionado. Vamos minimizar aqui o eixo título e maximizar o meu eixo X. Aqui em tipo, vou trocar de contínuo para categórica. Observe que, após essa ação, o Power BI ele classificou as barras do maior valor para o menor valor. Eu quero que os anos fiquem na ordem correta. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Para isso, no visual, tenho 3 pontinhos. Vou clicar nesta opção. Depois, classificar eixo. Primeiro, vou classificar o eixo por ano. Na sequência, vou clicar nos 3 pontinhos novamente, classificar eixo, classificar em ordem crescente. Pronto. Agora, consigo visualizar as informações por ano na forma correta. Agora, quero habilitar os números, as informações dos números nas barras. Observe que, quando eu passo o mouse em cima de cada barra, aparece um determinado valor. Mas eu não quero ficar passando o mouse em cima da barra para que o valor apareça. Quero habilitar esta opção para que sempre que eu visualizar o gráfico, já vou conseguir ver todas essas informações. Essa formatação é muito simples. Com o visual selecionado, você vai localizar aqui o eixo rótulos de dados. Você vai clicar neste botão para habilitar o rótulo de dados. Pronto, os números começaram a aparecer. Professor, apareceram vários números. Sabe por quê? Porque neste visual eu inseri informações de receita bruta e também informações de custo. Para esse projeto,
eu quero deixar somente as informações das barras, são os valores da receita. Assim, o custo eu quero deixar somente a linha. Mas se você preferir deixar os dois, também pode. A única coisa que seria legal é organizar melhor as informações dos rótulos de dados. Por exemplo, posso colocar os números das barras na base interna de cada barra e deixar os números da linha acima da linha. Assim, os números não ficarão misturados. Mas nesse projeto eu quero desabilitar os números da linha, tá ok? Para isso, toda a formatação do rótulo de dados vou realizar dentro do eixo rótulos de dados. Quando você arrasta duas medidas ou mais para um único visual, o mesmo visual, em rótulos de dados, vai habilitar essa opção de série. Aqui em série, quando você clica nesta setinha, vai aparecer as duas medidas criadas, receita bruta e custo total. Eu quero desabilitar o rótulo de dados do custo total. Então, vou selecionar esta opção de custo total e logo abaixo aqui, ó, vou expandir um pouco essa tela. Logo abaixo tem a informação de mostrar para esta série. Eu vou desabilitar. Observe que os valores da linha sumiram. Manteve somente os valores da barra. Vou minimizar o meu rótulo de dados. E logo aqui em cima de rótulos de dados, eu tenho a opção de marcadores. Eu posso habilitar essa opção dentro do meu projeto. Fica legal inserir esta opção de marcadores. Quando você maximiza aqui os marcadores, você pode também escolher o tipo de forma que você quer aplicar nos seus marcadores. Nesse caso, ele está selecionado este tipo de uma bolinha, né? Mas eu posso selecionar um marcador de triângulo, posso selecionar um marcador quadrado, um marcador de X, mas quero deixar a bolinha. Posso também optar em deixar esses valores na base interna de cada barra do meu gráfico. Eu posso escolher em qual lado ou posição que eu quero que fique estes números. Na parte superior, na parte inferior. Quero colocar os rótulos de dados na base interna, bem aqui no rodapé. Para isso, se eu quero formatar o meu rótulo de dados, tenho que acessar a opção de rótulos de dados. Então, vou minimizar meus marcadores, selecionar a opção de rótulos de dados. Aqui em série, em vez de ser todos, lembra que você marcou a série custo total para desabilitar o rótulo de dados do custo total? Então, agora eu quero formatar o rótulo de dados da série da receita bruta, a série da receita bruta. Logo abaixo, na posição da coluna, vou informar que quero que os números fiquem na base interna. Vou selecionar a base interna, ou seja, na parte de baixo. Opa, os números sumiram. E agora? Vou descer mais um pouco, desabilitar este botão tela de fundo dentro do meu rótulo de dados. Tela de fundo, desabilitei. Observe que os números ficaram na cor cinza. Eu quero que eles apareçam mais. Então, na sequência, posso clicar. Ainda estou dentro de rótulos de dados. Na sequência, posso clicar em valor e aqui
mudar a cor do rótulo. Pronto. A formatação clara e atraente facilita a compreensão dos dados pelos usuários. Cores, rótulos, títulos e outras personalizações visuais ajudam a destacar pontos importantes e a direcionar a atenção para as informações essenciais. Visual elegante, com profissionalismo, narrativa visual, ênfase em dados essenciais, adaptação ao público-alvo, acessibilidade, destaca de comparativos, facilidade de navegação. Isso facilita bastante a leitura das informações. Portanto, a formatação vai além da estética. Ela desempenha um papel fundamental na eficácia e na utilidade dos relatórios no Power BI, influenciando diretamente como os usuários interagem e compreendem os dados apresentados.